Olá, me chamo Bernardo Ranzan, sou graduando em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Caxias do Sul e hoje vamos falar sobre células solares de silício negro, baseando-se no artigo Fabricação e características do silício negro para aplicações de células solares, uma visão geral, e também pesquisas feitas na internet. Um requisito fundamental para uma célula solar eficiente é uma refletância de superfície baixa, a fim de maximizar a quantidade de fótons incidentes absorvidos pelo semicondutor para converter a luz incidente em energia elétrica. O uso de um revestimento antirreflexo é utilizado para suprimir a reflexão da superfície da célula solar por formar a interferência destrutiva da luz incidente. Para as células solares de silício, o revestimento antirreflexo é geralmente de nitreto de silício, com películas finas produzidas por deposição de vapor químico. As células resultantes têm uma refletância de cerca de 6%, em comparação com 40% para uma bolacha polida. No entanto, os revestimentos antirreflexo são limitados em uso, pois só reduz a reflexão por uma estreita gama de comprimentos de onda de luz e ângulo de incidência. Desde a sua funcionalidade, é baseada em um revestimento de 1/4 de comprimento de onda. O silício negro é uma modificação da superfície de silício, onde uma estrutura de superfície nanoescala é formada por meio de ataques químicos. A estrutura resultante em nanoescala fornece uma reflectividade extremamente baixa, de cerca de 0%. A estrutura nanoescala pode estar na forma de cones invertidos ou uma série de poros de nanoescala com várias profundidades e diâmetros que se estendem para a superfície. Ambos os tipos de estruturas em nanoescala são distribuídos aleatoriamente sobre a superfície do silício. Embora preparados originalmente por efeitos colaterais de corrosão por íon reativo, o silício negro também pode ser preparado por irradiação com laser. Esta imagem possui a ilustração esquemática do aparelho de implantação por imersão em plasma, onde injeta gás, entra na fonte de plasma, passa por uma grade a fim de implantar íons na bolacha de silício, submetida a uma fonte de energia de alta tensão, e transformar em silício negro, e sai pela bomba de vácuo. Nessa imagem, observamos a microestrutura em forma de agulha cônica altamente uniforme de silício negro, formada com a imersão de plasma com implante de íons. Os métodos de preparação para a fabricação de silício negro podem ser divididos em corrosão seca e úmida. O primeiro envolve reagentes gasosos, enquanto o segundo usa solução química. Embora as estruturas semelhantes podem ser feitas em ambos os métodos, para a simplicidade de discussão, os dois métodos serão discutidos utilizando esta classificação geral. A corrosão do silício pode ser isotrópica ou anisotrópica e ser efetuada por via úmida ou seca. Em geral, a corrosão úmida do silício é realizada em processos de limpeza, polimento, afinamento e também para revelar características estruturais e de composição. Processos de corrosão úmida são em geral mais seletivos e rápidos que os processos de corrosão a seco. Por exemplo, corrosão isotrópica úmida, dezenas de micrômetros por minuto. Corrosão isotrópica a seco, alguns micrômetros por minuto. Corrosão anisotrópica úmida, aproximadamente 1 micrômetro por minuto. Corrosão anisotrópica a seco, aproximadamente 0,1 micrômetro por minuto. Em geral, os processos de corrosão úmida envolvem transporte dos reagentes até a superfície, reação superficial, transporte para longe da superfície do resultado da corrosão. Assim, quando a taxa de corrosão é denominada por transporte dos reagentes até a superfície ou transporte para longe da superfície do resultado da corrosão, dizemos que a corrosão é limitada por difusão e, portanto, depende da agitação da solução, sendo relativamente insensíveis à temperatura. Quando a taxa de corrosão é denominada por reação superficial, dizemos que a corrosão é limitada por reação e, portanto, depende fortemente da temperatura, do material sendo corroído e da composição da solução corrosiva. Observação é mais fácil de controlar. Fatores importantes que devem ser considerados na escolha e utilização dos processos de corrosão úmida. 1.
taxa de corrosão. 2. Seletividade. 3. Rugosidade resultante. 4. Existência de um etch stop. O que seria esse etch stop? Seria uma parada de gravação. 5. Compatibilidade com a tecnologia de fabricação de ICs. 6. Facilidade de uso. 7. Toxicidade e 8. Descarte. Corrosão seca. Um dos principais problemas com a corrosão úmida do substrato de silício é que, em geral, a corrosão é anisotrópica, o que impõe sérias restrições sobre as dimensões das microestruturas e compromete a redução de tamanhos. Além disso, em tecnologia de sistemas microeletromecânicos, é de grande interesse conseguir paredes verticais não só em filmes finos, mas também no próprio substrato de silício. Assim, grande esforço tem sido feito para desenvolver técnicas que permitam realizar corrosões com grande razão de aspecto e com altas taxas de corrosão. Em microeletrônica, a corrosão úmida de filmes finos é isotrópica, o que leva a problemas como o underetch, que com as dimensões mínimas de trabalho. Por isso, em microeletrônica é mais utilizada a corrosão a seco por plasma. Isto porque os processos a seco permitem a corrosão anisotrópica desses filmes e, portanto, fabricar estruturas com dimensões menores. De fato, os processos de corrosão a seco por plasma representam o método padrão utilizado em microeletrônica para corroer filmes finos. Características das técnicas de corrosão a seco. É mais fácil definir o começo e o fim de uma corrosão por plasma do que a de uma corrosão úmida. Permite grande anisotropia e pequenas dimensões. É menos sensível às variações de temperatura do substrato. É mais limpo que a corrosão úmida. O ambiente de plasma tem menos partículas indesejáveis do que o de uma solução líquida. Produz menos dejetos. Existe uma grande variedade de gases que podem ser utilizados, os quais permitem processos de corrosão baseados em ataque químico ou ataque físico, e que possuem características anisotrópicas e isotrópicas. Fabricação de células solares. Corrosão química do metal assistido. Uma célula solar com a superfície nanotexturizada é formada com o seguinte passo a passo. 1. Deposição de uma película fina que consiste em nanoilhas de prata sobre uma superfície da bolacha de silício, por deposição metálica e não eletrolítica. 2. A imersão de prata depositado na bolacha de silício em H2O2. Água numa proporção de volume de 1:2:10 para formar superfície de nanotexturização. 3. A difusão de fósforo para formar um nitrogênio, emissor. 4. A formação de uma superfície de fósforo em volta do alumínio de liga. 5. A fabricação dos contatos de metal na frente e na parte traseira por evaporação de titânio e prata, na camada dupla e depois a sinterização de um processo de recozimento rápido de temperatura. Isso ficará mais evidente com a imagem a seguir. A figura apresentada anteriormente mostra uma representação gráfica das características de 1 a 5 da célula de controle iluminada formada sobre uma superfície plana e sobre as células solares de silício de nanotextura. Por esta metodologia de crescimento particular, os processos da célula solar de silício de nanotextura com uma melhor performance foram a densidade de corrente de curto-circuito, 28,9 mA por cm², a voltagem de circuito aberto, 0,578 volts, o fator de ocupação, 0,71 e a eficiência, 11,7%. Eficiências ainda maiores foram obtidas utilizando um processo de 2 passos, MACE. Implantação de íons e imersão de plasma. As células solares à base de silício negro foram fabricadas por implantação de íons e imersão de plasma. Esses processos foram aplicados sob várias condições. A fotografia de uma célula solar à base de silício negro com uma refletância de 1,79% pelo método P3, que seria a implantação de íons e imersão de plasma, é mostrada na figura a seguir. A célula solar à base de silício negro tinha uma eficiência de 15,68%,
com um fator de enchimento de 0,783. Todavia, a célula de referência teve uma eficiência de 17,5%, com um fator de enchimento de 0,78. As células solares com um revestimento de nitreto de silício sobre silício negro foram relatadas como tendo uma eficiência de conversão de 15,99%. Bolachas de silício polidas foram gravadas para formar silício negro com várias condições de texturização, taxa de fluxo de gás, impulsos de tensão e o tempo de gravação, conforme apresentado na figura acima. A melhor eficiência de conversão fotoelétrica da célula solar de textura, com uma reflectividade de 7,87%, foi relatada como sendo 15,99%, e a de uma célula solar com textura ácida era de 16,59%. Mesmo que estes valores sejam semelhantes, a resistência em série do antigo foi maior do que a do último, porque a camada do complexo prata, nitrogênio e silício permaneceu sobre a superfície de silício negro. A restante camada do complexo prata, nitrogênio e silício, entre silício e prata cristalinos, causa transmissão de corrente com alta resistência ao contato. A resistência em série era muito pior do que a da célula solar de textura ácida, devido ao mau contato de prata e silício na parte inferior das nanohalox. A eficiência de conversão das células solares de silício negro ainda pode ser melhorada através da remoção da camada do complexo prata, nitrogênio e silício. Formação de contato em células solares de silício negro. Uma questão que tem sido superada é fazer baixa resistividade e impressão de tela com contatos confiáveis para células solares de silício negro. A maioria, se não todas, as células de laboratório feitas usando tecnologia de controle anti-reflexão de silício negro foram usadas evaporando contatos de metal, exemplo, ouro. Esse tipo de contato é simples de fazer e demonstra excelente aderência e baixa resistência de contato. Não é, no entanto, um contato aceitável na produção em célula solar comercial. O desafio de fazer contatos serigrafados aceitáveis só foi reunido recentemente usando os padrões disponíveis comercialmente em pastas de impressão de tela para as células solares P-on-N. Atingir a resistência de contato aceitável requer uma atenção cuidadosa à cura e sinterização de temperaturas, condições ambientais e o tempo em cada temperatura. No entanto, um processo comercialmente aceitável tem sido desenvolvido e está pronto para a fabricação de células solares de grande escala. Em resumo, o artigo reviu recentes desenvolvimentos em matéria de silício negro e suas aplicações de células solares. Ultrapassar o efeito de resistência série elevada permite uma alta eficiência baseados em células solares de silício com baixa reflectividade a ser realizada. Em primeiro lugar, a baixa reflectividade de silício negro torna ideal como um revestimento antirreflexo. No entanto, a superfície nanoporosa de substratos de silício negro gera uma alta resistência à série, e a área superficial aumentada significa que a passivação da superfície de silício negro é um problema importante para mais investigação. Em segundo lugar, as células solares uni- e multicristalina de silício negro foram fabricadas com sucesso com eficiências comparáveis às células revestidas de nitreto de silício antirreflexo tradicionais. Como tal, o silício negro representa um grande passo para a paridade da grade entre tecnologia de células solares e combustíveis de carbono tradicionais. Os estudantes e seu professor da Universidade de Harvard estavam estudando a natureza das alterações químicas que ocorrem quando um laser é aplicado sobre metais como a platina. Eles decidiram colocar um chip de silício em uma câmara de vácuo, adicionar um gás halogenado e aplicar sobre um chip pulsos de laser ultra rápidos e ultra intensos. Cada pulso de laser não dura mais do que 100 milionésimos de bilionésimos de segundo. Entretanto, a energia de um único pulso é equivalente a se focar toda a luz do Sol que chega à Terra, em um espaço de cerca de 1 centímetro quadrado. Após mais de 500 pulsos, o silício, que é cinza, tornou-se negro, mas em vez de se queimar, a superfície ficou coberta por uma infinidade de picos pontiagudos,
uma verdadeira floresta de agulhas. O mais interessante é o comportamento dessa floresta de agulhas. Quando a luz incide sobre essa superfície, a luz se reflete continuamente entre os picos, indo e vindo entre cada um deles, de forma tão intrincada que praticamente não há nenhuma reflexão de volta, ou seja, a luz entra, mas não sai da floresta de agulhas. Daí o nome do novo material, silício negro, porque praticamente nenhuma luz escapa dele. O professor e sua equipe rapidamente se deram conta de que um material que absorve a luz de tal forma poderá se tornar uma excelente célula solar, convertendo muito mais luz do Sol em eletricidade do que qualquer outro equipamento hoje disponível. A floresta de agulhas do silício negro também absorve calor, na forma de radiação infravermelha, tornando-o um excelente detector de poluição, vapor d'água e outros líquidos que alteram a qualidade do ar e influenciam o clima global. Há ainda a possibilidade de que o silício negro possa ser utilizado para a construção de computadores extremamente finos e outros dispositivos eletrônicos, por exemplo, para a inserção de medicamentos através da pele. O silício normal, que é cinza, absorve cerca de 60% da luz que incidir sobre sua superfície, refletindo o restante de volta para o ar. Tratada corretamente, o silício negro absorve entre 96 e 98% da luz que a atinge. Células solares comerciais normalmente feitas de silício, as chamadas células fotovoltaicas, têm cerca de 30% de eficiência na conversão de luz solar em energia elétrica. Uma instalação solar típica para uma casa, nos Estados Unidos, custa entre $15.000 e $20.000. Esse preço deverá cair para cerca de $6.000, tornando-se competitiva com soluções de aquecimento baseadas em óleo ou gás natural. Outro potencial, a aplicação do silício negro envolve a telecomunicação pela luz ao longo de fibras óticas. O silício comum não absorve luz em comprimentos de onda, de 1 a 2 micro, críticos para tais comunicações. O silício negro absorve. O silício negro também absorve luz na faixa do infravermelho, importante para o monitoramento do meio ambiente. A NASA está especialmente interessada em materiais que possam ser utilizados para detectar a quantidade de calor absorvido por qualquer coisa na atmosfera, de nuvens a minúsculas partículas de fuligem e poeira. O novo material pode ser também utilizado para emitir luz. As pontas extremamente finas de suas agulhas podem criar linhas extremamente finas em formatos cuidadosamente definidos. Sua utilização em telas como as de TV e computadores poderão levar a dispositivos extremamente eficientes em termos de consumo de energia. Também as agulhas, muito mais finas do que qualquer outra agulha disponível comercialmente, poderão fornecer um meio adequado para a inserção contínua de medicamentos através da pele humana. O corpo se adapta melhor às pequenas doses de drogas do que a quantidades grandes injetadas através das tradicionais seringas. Um estudo publicado na revista Nature Communications, eles descrevem que uma libélula os levaram a desenvolver uma nanosuperfície que elimina as bactérias fisicamente. O matador de germes é o silício negro. Ao observá-la em um microscópio de elétrons, os cientistas descobriram que sua superfície é uma floresta de espinhos com apenas 500 nanômetros de altura, que rasgam as paredes da célula de qualquer bactéria que entre em contato. Esta é a primeira vez que se descobre em uma superfície repelente à água a propriedade física de bactericida.